Olá, tudo bem? Eu quero começar por agradecer as pessoas que contribuíram para que eu atingisse a primeira meta deste canal, que foi chegar aos 1000 inscritos. Agora, parafraseando a Dilma, vamos dobrar a meta e depois de atingir esse objetivo, vamos voltar a dobrar. Agora, entrando naquilo que realmente importa, o tema deste vídeo. Se trata de um tema que eu já tinha previsto gravar há muito tempo e foi caindo no esquecimento. Até que hoje me deparei com um comentário de uma pessoa que me fez relembrar a importância de gravar um vídeo sobre este assunto e que eu entendo que vocês deveriam assistir porque retrata bem o perfil de um grupo muito significativo de pessoas e que você provavelmente não faz parte desse grupo, porque se fizesse parte desse grupo não teria se identificado com este canal. Agora, se por acaso você caiu neste vídeo e se acabar identificando com essas pessoas, será uma oportunidade extraordinária para você se cair fora, para você fazer uma revisão daquilo que tem sido os seus pontos de vista, daquilo que você se identifica para mudar o seu perfil para melhor. Há uns anos atrás eu ouvi um colombiano falar desse grupo de uma forma bem curiosa. Eu não sei se é uma imagem recorrente na Colômbia ou não, ou se foi ele que a criou, em que ele falou o seguinte: esse grupo é tão numeroso que, se fossem porcos e voassem, nós passaríamos dias sem ver o sol. O que é que eu percebi que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso é que, associando aquela imagem, pelo menos foi assim que eu entendi, do porco que se dirige para o matadouro. Não aquela imagem que nós usamos do porco tradicional que nós temos do porco. Não. Aquilo que eu entendi era mais nesse sentido. Do animal que se dirige para o abate e que basta um pequeno incentivo e ele se caminha sem saber que está se dirigindo para ser abatido. Porque exatamente nesse grupo que se encontram as pessoas de quem eu quero falar. E elas são, curiosamente, muito fáceis de identificar. Porquê? Vocês repararem, elas são a imagem daquele tipo de pessoas que as pessoas costumam dizer que são capazes de enxergar um cisco no olho do outro, sendo que muitas vezes esse cisco nem sequer existe, é fruto da imaginação delas. No entanto, se tiver um pau atravessado na vista, elas não são capazes de enxergar. E se frequentemente elas têm esse pau atravessado na vista e vivem a vida toda com aquele pau ali espetado e não são capazes de vê-lo. Como é que eu as identifico facilmente? Normalmente pelos comentários. Porque os comentários têm várias formas de elas serem identificadas. Primeiro, sempre que eu gravo um vídeo ou faço um comentário em que eu elaboro e eu procuro fazer sempre isso, eu nunca, se vocês seguem no meu canal já devem ter reparado que eu nunca dou uma opinião sem transmitir todo o processo que me levou a pensar da forma que penso. Eu posso estar certo, posso estar errado, mas existe uma lógica que vocês conseguem compreender no meu raciocínio. E como essas pessoas são incapazes de elaborar um raciocínio lógico, quando elas se deparam com alguém que fazem o uso do raciocínio lógico para chegar a uma conclusão, elas ficam sem saber como lidar com isso. Então elas respondem, por exemplo, com o célebre
kkkk, como se ela estivesse rindo da outra pessoa. E eu pergunto, quando uma pessoa responde dessa forma, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela achou engraçado aquilo que a pessoa disse? Quer dizer que concorda? Quer dizer que discorda? Eu sei que normalmente quer dizer que discorda, mas isso revela também, e essas pessoas não se dão conta, a sua própria incapacidade. É claro que elas, no momento que elas querem responder aquelas coisas que vão contra aquilo que elas acreditam, porque essas pessoas, elas não querem aprender, elas querem elas só procuram o chamado viés de confirmação, que é eu só quero ouvir as pessoas que defendem aquilo em que eu acredito. Quando uma pessoa vai à procura apenas de ouvir quem diz a elas aquilo que elas querem ouvir, elas se tornam muito facilmente manipuladas. E é isto que faz com que, por exemplo, a gente veja as mesmas pessoas, por exemplo, que votam no Lula para Presidente da República e que enxergam nele a pessoa certa para presidir o país, são capazes, por exemplo, a seguir de votar num deputado que vai, uma vez eleito, vai ser oposição ao Lula, vai defender todo o contrário daquilo que o Lula defender, assim como o senador, e muitas vezes até escolhe os governadores do seu estado que defendem políticas totalmente antagónicas com aquilo que o Lula defende. Uh, e depois há aquelas pessoas que, com um número muito maior, que defendem coisas que eles nem sabem porque é que defendem. Então, quando eles se deparam com um comentário, um vídeo, qualquer coisa que segue um raciocínio lógico e aquele raciocínio lógico vai contra as suas convicções, elas sentem a necessidade de dizer algo, mas a única coisa que lhes ocorre fazer é responder com um kkkk. Claro que depois há outras variantes, por exemplo, a ofensa, e depois há uma clássica, e que essa, eu digo, essa realmente me incomoda, que é vai estudar. Porquê? Porque eu não preciso que ninguém me mande estudar. Eu fiz isso a minha vida toda. Eu tenho como característica, inclusivamente, é estudar até coisas que algumas pessoas dirão, mas porquê é que você está a estudar isso? Que interesse isso tem para a sua vida? É que eu sou uma pessoa que eu não me conformo com, por exemplo, sempre que alguém me diz qualquer coisa, eu me policio para, se eu não sei do que é que a pessoa está a falar, se eu não tenho o mínimo conhecimento daquele tema, eu evito tomar uma posição. Uma coisa que eu noto que, na maioria dos casos, as pessoas não fazem. As pessoas sentem a necessidade de tomar a posição, mesmo quando se trata de temas que elas dominam. E eu estou-me sempre a policiar em relação a isso. E o que é que eu faço para evitar, a próxima vez que aquele tema surgir, uh, não contribuir em algo para isso? Eu vou estudá-lo. E depois, com isso, acabo por estudar temas que não têm nada a ver com assuntos de particulares meus. Claro, depois há temas que não tendo nada a ver, eu sempre tive, desde pequeno, desde muito novo, bastante interesse, como por exemplo coisas relacionadas com a física, a astrofísica, acho interessantíssimo. E embora nunca tenha me dirigido para essa área, eu costumo dizer que eu, hoje em dia não é preciso, a pessoa consegue ver séries televisivas que tratam esses temas, bastando olhar para ir atrás, ver uma gravação. Mas antigamente, se você perdia o momento em que aquele documentário, aquela série estava a decorrer, por exemplo, uma série que eu adorei, que é a série que as pessoas mais velhas vão se recordar, que fez muito sucesso, a série Cosmos.
eu não perdia um episódio. Se tivesse a dar um jogo mesmo muito interessante, que eu gostasse muito de ver, e tivesse a dar uma série do Cosmos, eu não tinha dúvida em optar por assistir a série do Cosmos. Para vocês verem como eu gosto desse tema. Mas voltando àquilo que importa. Então, existe esse grupo de pessoas que têm essas características. Elas sentem necessidade de responder, respondem sistematicamente dessa forma. E ainda existe uma outra forma que, digamos, um pouco mais elaborada, mas que evidencia que aquela pessoa de facto não sabe do que está a falar. Que é aquela pessoa que apenas se limita a reproduzir aquilo que ouviu a alguém. E eu aqui que vou usar uma imagem, é uma coisa que eu gosto muito de fazer para que as pessoas entendam aonde é que eu quero chegar. Uma imagem do seguinte: imagina que você está num ponto A, e quer chegar num ponto B, sendo que o ponto A é o seu nível de conhecimento sobre algo que você quer saber agora. E você quer a chegar ao ponto B, aonde você, digamos, estará esclarecido sobre aquele assunto. É claro que há temas em que você consegue chegar, não existe uma posição que seja 100% a correta. Existem nuances e que você pode chegar a pontos diferentes, mas todos eles, de alguma forma, razoáveis, aceitáveis. E há pessoas que chegam lá, ou até chegam a pontos errados, porque seguem caminhos extremamente enviesados, elas vão se perdem no caminho, mas de alguma forma acabam por chegar lá, mas nem sabe como, nem porquê. E existem aqueles que eu vou usar uma imagem da física quântica que eu o chamaria de o pensador quântico. E porquê o pensador quântico? Não porque ele domine a física quântica, normalmente são pessoas que não fazem ideia do que isso é, mas que existe uma característica na física quântica. A física quântica é interessantíssima e que se chama entrelaçamento quântico. Nesse entrelaçamento quântico, a esse entrelaçamento quântico, eu não vou aprofundar pelo tema, vocês procurem na internet, de duas formas. Ou entrelaçamento quântico, ou aquilo que o Einstein chamou ao comportamento originário desse entrelaçamento, que ele chamou efeito fantasmagórico à distância. E porquê que ele chamava efeito fantasmagórico à distância? Porque era algo que ocorria sem que houvesse um caminho para lá chegar. E basicamente é isso que acontece com essas pessoas. Elas estão no ponto A, saltam para o ponto B, simplesmente desaparecendo de um lado e surgindo do outro. Elas não percorreram o caminho, de forma que se perguntar a elas como é que você chegou a este caminho, como é que você chegou a essa conclusão? Elas não sabem, não fazem a mínima ideia como é que isso ocorreu, porque elas nem sequer percorreram o caminho. Elas basicamente ouviram pessoas a quem elas atribuem uma autoridade sobre aquele assunto, e passou a reproduzir o que essas pessoas defendem, sem se dar conta que essas pessoas não necessariamente acreditam naquilo em que elas dizem. Pelo contrário, de forma recorrente, elas dizem não aquilo em que elas acreditam, mas aquilo que elas pretendem, que elas querem fazer que você acredite. E eu aqui vou dar um exemplo bem claro, tanto na economia e na política, de como isso se faz. Existe outras formas, evidentemente, mas vou dar dois ou três exemplos nessa área. Por exemplo, vocês vão de se recordar que em dezembro do ano passado e até janeiro, fevereiro, por aí, houve um crescimento do dólar em relação ao real, que quem conhece o mínimo de economia sabia que não havia motivos para isso. Era um crescimento irracional.
O Haddad e outras pessoas chegaram a dizer que se tratava de um movimento especulativo. No entanto, havia um grupo de economistas, e é curioso que, de forma sistemática, os mídias tradicionais só chamam para comentar esses fenómenos pessoas ligadas ao, aos negócios, ligadas ao mercado financeiro. E isso tem um bom motivo. Porquê? Porque o mercado financeiro, aquilo que eles sabem, eles guardam para eles. Eles nunca transmitem para outra pessoa aquilo que eles sabem, porque aquilo que eles sabem é demasiado valioso para eles quererem transmitir. Eles transmitem aquilo que querem convencer as pessoas a acreditar. Porquê? Pelo seu próprio interesse, pelos interesses que eles defendem. E nessa altura o que aconteceu foi um movimento especulativo em que essas pessoas apontavam, diziam que a economia estava um caos, estava um desastre e que as coisas continuando assim, isso iria levar que o dólar pudesse atingir ou ultrapassar os R$ 7. E quando se faz isso, acontece um fenómeno que é o fenómeno de autorrealizável. O que é isto? É quando as pessoas conseguem convencer um número de pessoas de tal forma significativo que um evento que não ocorreria acaba por ocorrer porque um número muito grande de pessoas passou a acreditar nele. E isso é feito porquê? No caso desse período, haviam pelo menos dois objetivos claros. Um era a especulação com dólar, em que o objetivo era ganhar muito com uma valorização do dólar que eles estavam a provocar, e por outra, levar o Banco Central a intervir, subindo as taxas de juro. Então, basicamente, o que é que eles fizeram? Eles começam a dar sinais de que não iriam aceitar comprar títulos da dívida pública naquele patamar que estavam as taxas de juros, começam a comprar dólares de forma a convencer as pessoas que era isso que elas deveriam fazer. Então, se elas convencem as pessoas que o dólar vai subir, elas próprias estão a comprar dólares. Uma pessoa leiga que não sabe como é que as coisas funcionam, o que é que elas vão fazer? Eu vou fazer igual a ele, porque se ele está a fazer isso, e ele e quando eu estou a falar ele, eu estou a falar de pessoas que dominam o mercado financeiro, que trabalham para pessoas com muito dinheiro, as pessoas vão nessa onda. O que elas não sabem é que a estratégia dessas pessoas é ganhar muito dinheiro no curto prazo. Então elas compram, nessa fase inicial, uma grande quantidade de dólares e depois ficam especulando com a ideia de que o dólar vai subir, que o dólar vai subir, provocam a subida do dólar e depois o que acontece? Quando eles veem alto, a partir daqui já é provável que as coisas comecem a andar ao contrário, porque eles sabem que não existem os fundamentos que eles disseram que existiam. Então, assim como foram os primeiros a comprar dólares, eles se tornam os primeiros a vender os dólares. E quem é que se dá mal nessa história? É aquele inocente que comprou os dólares nessa altura, acreditando que o dólar ia de facto atingir os tais R$ 7, porque eles põem sempre a valorização num patamar bem acima do que eles sabem que é atingível. Então, porquê que o dólar não atingiu os 7 reais? Não atingiu os R$ 7 porque em algum momento eles perceberam que, que aquele valor ia ser inatingível e que se eles não se desfizessem do dólar rapidamente iriam passar a perder dinheiro. Então, quando eles compram um dólar, por exemplo, a 5,40, 5,50, por aí, e rapidamente o dólar chegou acho que a 6,40, e eles vendem nessa altura, num espaço muito curto de tempo, como sobretudo eles trabalham com uma grande quantidade de dólares, eles ganharam muito dinheiro. Mas não só,
Porque como isso provocou uma elevação da taxa de juros, o que é que eles fazem? Ok, eu agora aceito comprar os papéis da dívida pública com a taxa de juro superior àquela que estava antes de dezembro e com isso conseguem aumentar o seu ganho com risco zero. Porquê? Porque eles sabem que a dívida brasileira, hoje, eu não tenho dúvidas daquilo que eu vou dizer, é mais segura, eu vou dizer mais, é muito mais segura do que a dívida dos Estados Unidos, que é considerada, ou pelo menos foi considerada, a dívida mais segura do mundo. E porquê que ela é mais segura? Porque a dívida brasileira é composta quase que exclusivamente com dívida interna, com dívidas em reais. O que quer dizer que, no limite, seria possível ao Estado se livrar dessa dívida simplesmente emitindo papéis, emitindo dinheiro. É claro que o Estado não vai fazer isso porque ele sabe quais são as consequências negativas dessa política. Mas o que eu quero dizer é que não existe a possibilidade do Estado não conseguir pagar. Mais uma razão porque os juros no Brasil são incompreensíveis. A taxa de juro real no Brasil é, se não a mais alta do mundo, está entre as mais altas do mundo, de forma incompreensível, porque não existe motivos reais na economia para que isso aconteça. Agora, voltando ao tema, embora ele nunca tenha saído dele, o importante, eu estou a falar tudo isto que é para vocês entenderem como é que esse jogo é jogado. Essas pessoas que, que eu caracterizei no início, que basicamente passam a defender uma coisa sem fazer a mínima ideia do que as levou a acreditar naquilo, porque ela de facto chegou lá baseado numa crença recorrente que é o seguinte: imagina que eu estou a conversar com um bilionário e o bilionário defende uma coisa qualquer e eu contesto aquilo que ele diz. E essa pessoa está a ouvir. O que ela vai ouvir, como é que vai funcionar a cabeça dela? A cabeça dela vai funcionar da seguinte maneira, e vocês com certeza já se depararam com coisas desse género. Quem é este camarada para estar a contestar um gajo que tem bilhões de reais comparado com ele, que é uma pessoa de classe média? É este o raciocínio que ela faz. Porquê? Porque ela não é capaz de ir mais fundo e perceber que aquilo que aquela pessoa está a defender não é aquilo que ela acredita. Como eu disse antes, é aquilo que ela quer fazer que os outros acreditem para se beneficiar disso. E uma das formas, por exemplo, na economia, que isto acontece é desta forma. E na política, como é que acontece? Bom, na política é de uma forma bastante parecida. É, eu, na política eles usam-se frequentemente aquelas chamadas frases de efeitos. Frases de efeitos que normalmente, se vocês for tentar aprofundar, elas não dizem nada. E não dizer nada é muito eficaz. Porquê? Porque quem vai buscar o viés de confirmação atribui àquela frase o significado que o seu subconsciente é capaz de elaborar de forma a encaixar naquilo que ela está disposta a acreditar ou naquilo que ela passou a acreditar, sem fazer a mínima ideia de como é que chegou lá. Então os políticos sabem manipular isto muito bem. E eu dou um exemplo. Qual é o grupo político mais forte no Brasil com o maior número de eleitores? É o chamado Centrão, certo? Agora, se forem fazer uma pesquisa de opinião sobre o Centrão e perguntassem às pessoas, por exemplo, como é que você considera o Centrão, vocês vão ver, e eu disso não tenho a menor dúvida, que eu vou chutar aqui o número, que eu não tenho valores para isso, até porque eu acho que essa pesquisa nunca foi feita, mas é mesmo, é só para transmitir a imagem, ok? 70% ou mais de pessoas vão dizer que o Centrão é um problema para o Brasil, o Centrão é corrupto. Ou seja, elas vão caracterizar, fazer uma imagem do Centrão extremamente negativa.
será um número muito reduzido de pessoas que serão capazes de falar bem do Centrão. Mas reparem, isto não é contraditório. Como é que eu posso ter um Parlamento recheado em que o grupo maior é o grupo do Centrão, sendo que a esmagadora maioria dos brasileiros tem uma imagem extremamente negativa do Centrão? Mas tem mais. Se vocês repararem nesse grupo do Centrão, mais uma vez eu vou chutar, mas aqui eu vou chutar não totalmente, sem ter números, porque eu vi um deputado dizer exatamente isso e ninguém contestou. No caso, ele disse que 100% das pessoas do Centrão são pessoas de classe alta. São pessoas que são contra a isenção, por exemplo, de quem paga imposto de renda até 5 mil reais, pelo facto de ele ter que ser compensado com um pequeno aumento do imposto de renda de pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, porque eles se inserem nesse grupo. E agora, outra coisa que vocês já têm ouvido falar. Como é que pode ser pobre de direita? Eu, sinceramente, não vejo nada de mal em uma pessoa ser pobre e ser de direita. Desde que ela entenda e acredite, mas acredite com base no raciocínio lógico, que a direita, de alguma forma, possa ser do seu interesse. Agora, quando você vota no Centrão, sabendo que eles, ou melhor, não sabendo, evidentemente, porque se a pessoa souber, então aí é mais grave. Mas no caso, a grande maioria das pessoas não se dão conta disto. Que eles estão a votar num grupo de pessoas que representam a classe social a qual elas não conseguem sequer almejar atingir. E não só, elas estão nessa classe e representam essa classe. É evidente que essas pessoas, uma vez chegadas ao poder, é essa classe que elas vão favorecer. Porque elas não vão fazer nada que seja contra os seus interesses. Porquê? Porque elas se elegeram não para fazer aquilo que era melhor para o país, que era melhor para a maioria dos brasileiros, mas daquilo que é melhor para elas. Por isso que as pessoas conseguem ter a imagem negativa do Centrão, no entanto, na hora de votar, acabam votando em pessoas identificadas com isso. E porquê? Porque essas pessoas sabem manipular bem a mente dessa grande massa de pessoas que passam a defender uma opinião sem saber como chegou lá. Então, como elas sabem manipular isto, elas sabem usar algumas frases de efeito. Eu vou-vos dar um exemplo que foi usado, por exemplo, pelo Bolsonaro e não só, sendo que essa frase não saiu do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sequer tem capacidade para elaborar uma frase pouco elaborada como essa, que foi na altura em que se estava a discutir os cortes em alguns direitos trabalhistas, em que ele usou esta frase, e vocês podem procurar na internet, que ela está disponível, que você teria que escolher entre ter direitos e não ter trabalho, ou ter menos direitos e ter trabalho. E qualquer pessoa, perante esta dicotomia, eu vou escolher entre trabalhar, ter trabalho, ter uma renda, ou ter direitos e não ter o trabalho, de que é que me adianta ter esse direito se eu não posso exercer uma vez que eu não tenho trabalho? É normal que as pessoas se identifiquem. E essas pessoas que eu digo são muito fáceis de ser levadas à crença de que aquilo realmente é bom para elas. E elas passam a defender cortes nos seus próprios direitos, nos seus próprios benefícios. Mas reparem, em momento nenhum eles colocam a pessoa perante esta dicotomia entre uma opção e outra
quando se trata de benefícios para a classe social que eles representam. É sempre quando se trata de aprovar benefícios para a classe social, para a classe média, para a classe mais baixa, para a classe trabalhadora no modo geral. Acontece que quando eles apresentam isso, eles colocam você perante a escolha entre duas coisas em que você não é obrigado a escolher. Não existe essa dicotomia. Você pode ter ambas as coisas. E você quer prova de que é assim? Os países nórdicos, os países do norte da Europa, os chamados países escandinavos também, são os países que têm uma coisa, são os países que eu digo já, vocês que seguiram o meu canal, se calhar já ouviram usar muitas vezes como exemplo, porque eu tenho uma admiração muito grande por esses países. Eram países que no início do século passado eram países muito pobres e que hoje são os países onde, com o melhor nível de vida do mundo. Não se pode dizer que sejam os países com melhor qualidade de vida, porque são países que estão numa região extremamente fria, que passam, quando chega o inverno, passam dias e dias, meses até, sem ver a luz do sol e muitas vezes, inclusivamente, sem ver luz praticamente nenhuma, porque quando chega o inverno são muito poucas horas de sol e quando tem sol é encoberto por nuvens e, portanto, eu não consigo imaginar que possa existir qualidade de vida vivendo num país assim. Mas, curiosamente, os países com essas características hoje têm um nível social extremamente elevado. E porquê? Porque eles conceberam uma coisa chamada estado de bem-estar social. O que é que isto quer dizer? O estado de bem-estar social é um estado que se baseia exatamente no contrário daquilo que essas pessoas defendem. Eles têm criar um conjunto de regras, um conjunto de benefícios em favor do trabalhador que, seguindo essa lógica, deveria atirar esses países para um caos económico em que as pessoas ninguém teria um emprego, mas não. Aconteceu precisamente o contrário. São países que mantêm uma taxa de desemprego extremamente baixa, que se pode dizer uma taxa de desemprego de zero, porque o nível de desemprego é tão baixo que aquelas pessoas que estão no desemprego ou são pessoas que decidiram que não querem mais trabalhar, ou na maioria dos casos, são pessoas que estão em transição entre uma atividade e outra. Por qualquer motivo, decidiram mudar de trabalho, mudar de área e estão nesse processo de transição. Mas, basicamente, eles mantêm um nível de desemprego muito mais baixo do que tem, por exemplo, o Brasil. No entanto, com um conjunto de direitos sociais extraordinários. É tão extraordinário que os liberais gostam de citar um facto que é nesses países não existe salário mínimo. E de facto não existe. Sabe porquê? Porque não é preciso. Porque nesses países conseguiu-se incutir uma cultura que, por exemplo, o nível de ensino público é de tal forma elevado que, por exemplo, há países em que a Finlândia, em que na prática o ensino privado é ilegal porque eles têm uma lei que torna ilegal que as pessoas ganhem dinheiro por ensinar. Mas eles desenvolveram um sistema de ensino público de tal forma, com a qualidade tão elevada, que na mesma classe convivem pessoas das várias classes sociais. Então o que é que acontece? Quando as pessoas convivem desde o infantário até a faculdade com pessoas de várias classes sociais, chegando ao ponto de inclusivamente das pessoas se encontrarem depois fora da escola, nos mesmos bares, frequentam as casas uns dos outros, então isso cria uma empatia entre as várias classes sociais em que quando o empregado vai, por exemplo, a uma fábrica para tentar um emprego e essa fábrica, por exemplo, é o dono da fábrica ou a pessoa a quem ele vai pedir emprego é uma pessoa que, por exemplo, estudou com ele, ou o filho estudou com ele, em que eles conhecem, por exemplo, no caso desses países, eles que provavelmente até frequentam a mesma sauna. Então, essa pessoa
jamais irá propor pagar, dar um emprego a essa pessoa e oferecer um salário que não seja um salário compatível com aquilo que a pessoa pode entregar. A pessoa sente vergonha de propor um salário ridículo. E podem acreditar, caso isso acontecesse, segundo este conceito de estado de bem-estar social, esses países acabariam por adotar, sim, um salário mínimo. E o que é que acontece nesses países? Em que o número de bilionários em percentagem da população estão entre os menores do mundo, mas o nível de pobreza também está de longe entre os menores do mundo. E quando eu falo em pobreza, nós estamos a falar de pobres, por exemplo, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, que no Brasil seriam considerados classe média, pelo menos. É deste nível que nós estamos a falar. E qual é o benefício que tem para a sociedade quando o nível social é elevado e existe uma igualdade social bastante significativa? É que as pessoas têm poder de compra. Então, elas tendo o poder de compra, faz com que esse país se torne muito menos dependente de exportações, por exemplo, para crescer. O mercado interno para eles, de alguma forma, lhes basta. Claro que nunca basta a 100%, porque não há nenhum país do mundo que se possa isolar dos outros. Eles precisam, eles não têm todos os bens, há bens que eles têm que importar, então de alguma forma eles têm que exportar alguma coisa, quanto mais não seja, para ter recursos para poder importar aquilo que eles não têm. E o que é que esses países fizeram? São países que têm realmente algumas riquezas naturais, mas muito poucas. Por exemplo, no caso da Finlândia, é sobretudo a madeira. A Finlândia, inclusivamente, é um caso bastante curioso de país que explora bastante a sua floresta, mas de uma forma tão racional que hoje a área coberta por floresta é maior, bem maior do que foi no passado. Mas tem depois países como a Suécia, a Noruega, em que, em termos de riqueza natural, tem, por exemplo, grandes jazidas na Noruega. Tem no Mar do Norte o petróleo, mas também tem grandes jazidas de ferro e que no passado eram os grandes fornecedores de ferro. Mas, mas a riqueza natural deles é bastante limitada e o clima é de tal forma adverso que até para explorar essas riquezas não é fácil, não é nada fácil. Uh, no entanto, eles conseguem ter esse país com esse nível de vida que está entre os melhores ou mesmo o melhor do mundo. E tudo baseado nesse princípio, na criação desse conceito de Estado de bem-estar social. E aqui cabe mais uma coisa que eu vou falar, que retrata bem a realidade desses países, que eu já falei noutros vídeos, mas que você que é novo neste canal, muito provavelmente não ouviu essa história e que eu adoro repetir, porque ela caracteriza bem a mentalidade desse povo nórdico. Há uns anos atrás, houve um deputado na Suécia que defendia, provavelmente ainda defende, ideias liberais e que achou que seria uma boa ideia defender uma redução significativa dos impostos. Vocês já devem pensar, epá, que excelente ideia. Reduzir os impostos, isso quer dizer que vai-me sobrar mais dinheiro no bolso. E, sobretudo, porque nesses países nórdicos, caso você não saiba, a carga tributária é pesadíssima. São os países com as cargas tributárias mais pesadas do mundo. Então, quando alguém propõe uma redução significativa dos impostos, a reação natural que se esperaria é de alegria por parte das pessoas. Olha bem, é exatamente isso que nós precisamos. Acontece que o que ocorreu foi precisamente o contrário. Antes mesmo da proposta ter sido apresentada para votação, esse deputado foi obrigado a retirar a proposta devido ao impacto negativo que ela teve na sociedade. Toda a sociedade, ou a esmagadora maioria da sociedade, nunca se pode dizer que seja toda, evidentemente, se mostraram totalmente contrários a essa ideia de baixar os impostos. Nem pensar.
Vocês conseguem compreender isto? Houve um jornalista inglês que, obviamente, como a grande maioria das pessoas, não compreendeu. E não compreendeu, ele queria compreender. Eu vou lá à Suécia perceber como é que é possível uma proposta dessas, que é evidentemente benéfica para todos, as pessoas podem se voltar contra elas. Então ele foi na Suécia e resolveu fazer uma pesquisa, pesquisa de rua, pesquisa de encontrar as pessoas nos bares, em todos, na rua, em qualquer lugar, e perguntar às pessoas o que é que elas acham dessa medida e qual a posição delas. E ele detectou uma resposta recorrente que lhe deu a volta à cabeça. É que quase todas as pessoas respondiam da seguinte maneira: é que nós sabemos como isto acaba. Mas como assim? O que é que eles queriam dizer? Para vocês verem como esse povo tem uma mentalidade que eles conseguem ver as coisas bem à frente da maioria das pessoas do resto do mundo. Se você está a pensar no Brasil e pensa que isso é do Brasil, está em Portugal, pensa que é de Portugal. Não é assim, isso é assim em todo o mundo. Esse povo realmente, nesse aspecto, é muito especial. E a visão que eles tinham era o seguinte: ok, ele propõe agora baixar os impostos. O que é que vai acontecer a seguir? Reduz o imposto, reduz a arrecadação do Estado. O Estado, reduzindo a arrecadação, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a cortar em serviços essenciais. Porquê? Porque não havendo tanto dinheiro, é necessário começar a cortar em serviços. E isto, e cortando em serviços, acaba por se gerar uma espécie de bola de neve em que se propõe reduzir os impostos. Com a redução dos impostos leva a redução de benefícios sociais de todo tipo de, por exemplo, de serviços prestados pelo Estado. Vai-se degradando, por exemplo, degrada os cuidados de saúde, degrada a qualidade do ensino, degrada, são retirados alguns benefícios, por exemplo, uns benefícios que é recorrente nesses países, que é, por exemplo, imaginem vocês isso no Brasil, as mulheres ou os maridos, porque eles podem se revezar inclusivamente, a partir do momento que têm um filho, podem ficar 2 anos em casa, com o Estado a bancar ou a totalidade ou parte do seu rendimento, porque inclusivamente há situações em que uma parte do rendimento é bancado pela própria empresa, mas normalmente é o Estado que banca esse valor para a pessoa ficar em casa tomando conta da criança nos seus 2 primeiros anos. Vejam só o nível e como, de facto, esses países, para dar às pessoas esse tipo de benefícios, não têm outra hipótese a não ser recorrer a uma carga tributária pesada. Só que essa carga tributária é ilusoriamente pesada. Porquê? Porque aquilo que sobra na mão das pessoas volta, aquilo que elas deixam de receber, acaba por voltar por outras vias. Porque se ela tem um sistema de educação de qualidade em que elas não têm que pagar nada, isto é dinheiro, na prática. É o dinheiro que elas investiu, que elas pagaram em impostos, voltando para o bolso delas. Hoje no Brasil, se uma pessoa quiser dar ao filho a melhor educação, vai ter que recorrer ao ensino particular, pagando mensalidades extremamente pesadas. Então eles sabem que não têm isso. A mesma coisa em relação ao sistema de saúde. Tem hospitais de primeira qualidade, com todos os cuidados de saúde, em que as pessoas também não pagam nada. Os medicamentos, por exemplo, têm um preço acessível. O Estado, por exemplo, cria linhas de crédito que permitem as pessoas terem, logo numa fase inicial da vida, ter da sua vida adulta ou depois de casar, ter, por exemplo, a sua casa própria. As pessoas podem se aposentar com uma idade bastante nova e, depois, ainda relativamente nova, né? E, por exemplo, o Estado lhes faculta, imaginem só, viagens. Há pessoas desses países nórdicos que, aqui onde eu moro, já tenho visto algumas vezes ônibus carregados de pessoas que vêm desses países da Suécia, da Noruega, da Finlândia, que vêm para aqui passar de férias e que a pessoa vê que são grupos de pessoas aposentadas, porque são
ônibus carregado de pessoas com a idade que se vê que são pessoas aposentadas. E isto, acreditem, é bancado pelo Estado. O Estado dá às pessoas a possibilidade delas terem, depois de uma vida de trabalho muito menos, acreditem, muito menos duro do que aquilo que se vive no Brasil. Não é que não há comparação possível, porque os direitos são mesmo muito grandes. As pessoas trabalham muito menos horas e trabalhos muito menos pesados, porque também em termos de leis trabalhistas isso é cuidado. E depois, quando elas chegam na idade da aposentadoria, o Estado lhes dá esse benefício. Então, reparem, as pessoas têm consciência disso. Então, quando elas têm consciência disso, elas dizem: não, isto é o caminho para acabar com o estado de bem-estar social. Só que foi o estado de bem-estar social que nos conduziu a esta condição privilegiada que nós temos hoje. Vocês perceberam? É exatamente disso que se trata. Então, qual a possibilidade do Brasil atingir este nível de percepção de que é possível, sim, você ter uma excelente qualidade de vida e que não existe essa dicotomia em que você tem que escolher entre direitos e trabalho? Você pode ter as duas coisas, mas você pode ter muito mais direitos do que aqueles que tem agora, ganhando muito mais. Isso funciona, porque funciona nos outros lados, não tem porquê não funcionar no Brasil. E com certeza você também já ouviu aquela célebre frase, quando alguém usa esse exemplo: mas no Brasil é diferente. E sempre que vem essa frase, no Brasil é diferente, é sempre no sentido de que isto não se pode fazer no Brasil, porque isto é benéfico para a classe trabalhadora, para as classes mais baixas da sociedade. Eles nunca dizem: isso não se pode fazer no Brasil, quando se trata de alguma coisa que é benéfico para as classes sociais mais altas. E agora, retomando o ponto onde eu estava, as pessoas do Centrão, os deputados, os senadores do Centrão, eles são muito hábeis em usar isso e esconder do eleitor a sua condição, aquilo que lhes interessa. Então, qual a possibilidade do Brasil chegar a isto? Chegar a este nível, ou pelo menos próximo a este nível que têm os países nórdicos, sendo que com as riquezas que o Brasil tem, seria possível muito mais do que isso. Seria possível que os países nórdicos invejassem a condição, e digo isso sem nenhum exagero, eu digo isso porque eu acredito mesmo nisso. Seria possível o contrário, os nórdicos passarem a invejar a condição de vida dos brasileiros, porque o Brasil tem riqueza mais do que suficiente para isso. Você pode dizer: mas o problema do Brasil é a corrupção. Essa história é recorrente. É verdade que é corrupção, mas a corrupção, uma das formas de combater a corrupção também é com a formação, é com o esclarecimento. E evidentemente existem mecanismos para combater. Agora eu pergunto: aonde é que está o grosso, a maioria dos casos graves de corrupção? É na esquerda? Claro que é essa ideia que lhes vão vender. Lhes vão vender que essa ideia está na esquerda. No entanto, eu pergunto: você conhece algum caso de corrupção? Daquela corrupção, não falo daquela pequena corrupção, daquela pessoa que quer o seu guarda, não dá um seu dinheirinho para a cerveja, que está errado, evidentemente, mas essa corrupção é chamada a corrupção de pobre. Não, eu estou falando daquela corrupção mesmo, aquela corrupção de milhões. Vocês conhecem algum caso em que não esteja envolvido pessoas das classes sociais mais altas, pessoas obviamente de direita e de extrema-direita? E agora, quem são aqueles que mais falam em combater a corrupção? São exatamente essas. E sempre que se detectam casos de corrupção, você vai ver que tem sempre pessoas envolvidas, mesmo quando se encontra alguma pessoa de esquerda, o que para mim é um contrassenso. Eu para mim não consigo conceber que alguém possa ser de esquerda e ao mesmo tempo ser corrupto, porque a pessoa alguém que se diz de esquerda e é corrupto, ele não é de esquerda, ele é um oportunista. Porquê? Porque
quando você... Porque a pessoa que é de esquerda sabe que a corrupção prejudica essencialmente as classes sociais trabalhadoras, as classes sociais mais pobres. Então, se prejudica... E não por acaso que a corrupção é praticada sobretudo por pessoas com muito dinheiro, precisamente por isso. Então, se a corrupção prejudica essas classes sociais e a pessoa se diz de esquerda, ela obviamente não é de esquerda. Porque uma das características de esquerda é precisamente estar ao lado das pessoas dessas classes sociais. Então, como eu disse, quando vocês vão analisar os casos de corrupção, sempre, 100% dos casos, estão envolvidas pessoas, sobretudo do centrão. Do centrão e da extrema-direita. Tem sempre pessoas daí envolvidas. No entanto, eles conseguem, através da repetição, através do uso daquilo que eu venho falando neste vídeo, que é da consciência de que as pessoas conseguem defender o seu interesse, mesmo que seja contrário ao interesse delas próprias, bastando-lhes transmitir algumas ideias, e ideias que têm que ser simples e diretas, mesmo perante o facto objetivo de que em todos os casos de corrupção a maioria das pessoas envolvidas são pessoas ligadas ao centrão ou à extrema-direita. Vejam, por exemplo, sempre que citam o PT, citam o caso do Petrolão e o caso do Mensalão. Vocês têm ciência disto. Agora vão ver quem foram as pessoas que foram apanhadas nesse processo, quem foram as pessoas que estiverem envolvidos nesses casos. Vocês vão encontrar pessoas do PT? Vão. Mas a sua grande maioria, a sua esmagadora maioria, eram pessoas ligadas a esse centrão, a essa extrema-direita, que dizem que estão ali para lutar contra a corrupção. Curiosamente, eles fazem o mesmo em relação à luta contra o crime organizado. Eles querem associar à esquerda, pondo a esquerda ao lado do crime organizado, ao mesmo tempo que defendem as milícias, que se opõem a todas as medidas que o governo tenta tomar no sentido de combater o crime organizado. Veja o que aconteceu agora, quando o governo tentou criar um conjunto de normas que permitisse a centralização dos ficheiros e das informações entre os vários Estados, que é uma coisa que já devia existir. Eu não consigo conceber como é que é possível que isso já não exista no Brasil desde sempre. Mas o Estado, querendo concentrar isso de forma a tornar mais efetiva a luta contra o crime organizado, o que é que fizeram os governadores ligados a esse centrão, a essa extrema-direita? Foram todos contra, baseado na ideia de que isso seria atacar a sua área de competência. Mas esses mesmos governadores, sempre que a criminalidade no seu Estado sobe, eles culpam o Governo Federal, culpam o Governo Central. Porquê? Porque eles sabem que a maioria da população não tem consciência que a questão da criminalidade no Brasil é uma questão associada e da responsabilidade dos governadores. Então, quando o Estado diz, ora bem, uma vez que é a mim que é atribuído a responsabilidade pela criminalidade, então eu vou criar mecanismos para tornar efetiva a luta contra o crime organizado. Eles se organizam contra o Estado porque isto é uma violação da área de competência deles. E quando o crime diminui no seu Estado, eles dizem que isso foi resultado, como faz, por exemplo, o Caiado em Goiás, que ele, mesmo não sendo verdade, ele diz que a criminalidade no seu Estado está a diminuir graças ao trabalho que ele tem feito. Agora, e se a criminalidade subir? Ele vai dizer, a criminalidade está a subir porque agora passamos a errar. Não, a criminalidade está a subir por responsabilidade do Governo Central. Sobretudo se o Governo for de esquerda, for contrário àquilo que eles defendem. Vocês estão a ver como esse tipo de manipulação é recorrente e como existe uma enorme massa
de pessoas que facilmente caem nesse esquema e é precisamente por isso que nós temos todo esse antagonismo de pessoas, de trabalhadores, de classes sociais mais pobres, defendendo políticas que vão contra o seu interesse, acreditando nessa falácia de que elas têm que optar por duas coisas, ou por uma de duas coisas, ou emprego ou direitos, ou acreditando, por exemplo, uma das coisas que eu cheguei a ouvir muitas vezes. Hoje em dia, felizmente, já não se ouve tanto, mas no passado se ouvia recorrentemente. Essa pessoa é tão rica que ela não precisa de ser corrupta. É desconhecer como funciona a cabeça dessas pessoas. Para essas pessoas não existe dinheiro demais, não existe limite. Se elas são milionárias, elas se querem tornar bilionárias. Se elas são bilionárias, elas querem ser mais bilionárias ainda. E elas recorrem a tudo para atingir esse objetivo. Então, penso que já atingi o meu ponto. Penso que este vídeo foi suficientemente detalhista e didático para você compreender aquilo que eu estou a falar e para, se você chegou até aqui, compreender uma coisa. Se você não faz parte desse grupo, parabéns para você. Saiba pelo menos identificar quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo. Se você de alguma forma se identificou que isso possa estar a acontecer com você, não se culpe. Apenas passe a questionar tudo. Se você começar por aí, a questionar tudo, a pôr tudo em dúvida, não importa quem falou, se é uma pessoa de uma classe social que não tem nada a ver com a sua, que interesse essa pessoa tem? Pense sempre desta maneira, que quem tem muito dinheiro não lhe vai ensinar o caminho das pedras para você chegar a ser como ela. O que ela vai fazer é com que você faça aquilo que lhe interessa que você faça para que ela atinja os objetivos dela. Então, passe a fazer como elas. Passe você mesmo a criar o seu caminho para traçar o seu... para ser você a traçar o seu caminho da sua travessia do rio. E que não seja essa pessoa lhe conduzir, porque essa pessoa não vai lhe conduzir para outra margem, ela vai lhe conduzir para um buraco em algum lugar desse rio que você pretende atravessar. Em algum momento você vai cair num buraco, porque é assim que essas pessoas manipulam e é dessa forma que essas pessoas se beneficiam. Se você chegou até aqui, fico muito contente. Espero que você dê o seu like se gostou do vídeo. Se não gostou, dê o dislike. Espero que isso não tenha acontecido consigo. Deixe o seu comentário e partilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Partilhe, sobretudo, com pessoas próximas de si e que você identifica como fazendo parte desse grupo. Mas também para aquela que você sabe que não faz parte desse grupo, mas que elas próprias sejam capazes de identificar as pessoas que fazem parte desse grupo. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.